Olá, olá, meus queridos alunos do G7 Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos juntos gravando uma atualização. Você vê aí na tela a Lei 13.491 de 2017. Essa lei, pessoal, já está em vigor. Para ser mais exato, a vigência dessa lei teria se dado lá no dia 16 de outubro. Então, desde o último dia 16 de outubro de 2017, que essa lei está em vigor. Essa lei, na verdade, ela acaba consagrando o que poderíamos chamar, tá aí na tela, de uma nova competência da Justiça Militar, porque ela vai alterar o artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar e também vai acrescentar um parágrafo 2º a esse artigo 9º. E isso vai trazer para a Justiça Militar novas competências. Pessoal, há muito tempo trabalhando com direito penal, muito tempo trabalhando com processo penal, e às vezes você acha que já viu de tudo e sempre conseguem te surpreender. É o que acontece com essa Lei 13.491. Eu fiz aqui um sumário para vocês, porque não é pouca coisa que temos para falar sobre essa lei. Então aí, só para você ter uma noção do que vamos trabalhar nesse vídeo de atualização. Primeiro, vou falar rapidamente sobre a previsão constitucional da competência das duas justiças militares, da União e dos estados. Vamos trabalhar com essa lei. E aí vamos verificar as duas mudanças que foram feitas. Primeiro, crimes previstos na legislação penal, é a primeira novidade. E vamos verificar também uma nova competência da Justiça Militar da União para julgar crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis. Falaremos sobre a Lei 13.491 e o juiz natural, falaremos sobre a Lei 13.491 e o direito intertemporal. E o aspecto mais polêmico dessa lei será discutido no final, porque já há sérios questionamentos quanto à constitucionalidade dela. Vou citar alguns processos em tramitação no Supremo, mas o ponto mais interessante é esse aqui, que é a constitucionalidade do veto do presidente ao artigo 2º dessa lei e a transformação do que era para ser uma lei temporária numa lei permanente. Legal? Vamos lá? Pessoal, começamos analisando então a Constituição Federal, que trata da Justiça Militar da União e da Justiça Militar dos Estados. Uma simples leitura da Constituição já se revela bastante didática para a gente poder diferenciar essas duas competências. Vamos dar uma olhada? Primeiro, olhamos para o caput do artigo 124 da Constituição Federal, que vai dizer o quê? Que a Justiça Militar compete julgar os crimes militares definidos em lei. Atente que o artigo 124 está tratando da Justiça Militar da União. Então a Constituição deixa claro que a Justiça Militar da União, ela tem uma única competência, uma competência de natureza criminal exclusivamente, e uma competência criminal para julgar os crimes militares definidos em lei. E qual é a lei que define esses crimes militares? É exatamente o Código Penal Militar. E é exatamente o Código Penal Militar que vocês vão ver comigo na sequência, que foi alterado pela Lei 13.491. Olhando para o artigo 124, você também percebe um outro detalhe. Quando a Constituição Federal trata da competência da Justiça Militar da União, a Constituição em momento algum se refere à pessoa do acusado. Ela diz: Justiça Militar da União, crimes militares definidos em lei. Por isso que, na visão da doutrina, a Justiça Militar da União, aqui citada, poderia julgar tanto militares quanto civis.
Então, é importante atentar para isso, porque aqui há uma diferença sensível entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União, a Constituição não faz nenhuma ressalva. Então, o que nós temos é uma competência estabelecida em razão da matéria, crimes militares definidos em lei. Mas, em momento algum, ela define quem seria o autor desse delito. Então, em tese, pode ser tanto militar, como também pode ser um civil. Coloque no seu material um asterisco aqui no civil, porque no final desse vídeo vocês vão ver comigo que esse tema é objeto de questionamento perante o Supremo, tramita no Supremo uma ação direta questionando essa constitucionalidade da Justiça Militar da União para o julgamento de civis pela prática de crimes militares. Justiça Militar da União, então, tem uma competência que é exclusivamente em razão da matéria, crimes militares definidos em lei. E é exatamente por isso que há uma grande diferença para a Justiça Militar Estadual. A Constituição Federal, ela trata da Justiça Militar Estadual em 2 parágrafos do artigo 125. E vai dizer que compete à militar estadual julgar os militares dos estados. Veja, aqui uma primeira diferença, porque a Constituição é muito clara. Diversamente da Justiça Militar da União, ao tratar da militar estadual, o Constituinte é categórico ao dizer que ela só pode julgar quem? Os militares dos estados. Então aqui temos uma competência que também é fixada em razão da pessoa, só militares estaduais, aí compreendidos policiais militares, integrantes dos corpos de bombeiros e também militares das polícias rodoviárias estaduais. Tome cuidado. Guardas municipais, guardas civis metropolitanos não são militares estaduais. E vai julgar esses militares estaduais pela prática do quê? Pela prática dos crimes militares definidos em lei. Então, mais uma vez, pessoal, o critério ratione materie sendo trabalhado. Quer dizer, eu tenho que buscar lá no Código Penal Militar quais são os crimes militares, porque se praticados pelos militares estaduais, serão julgados pela Justiça Militar Estadual. Para além disso, veja que a Justiça Militar Estadual, ela também tem uma competência cível para julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares, competência cível esta que não existe na Justiça Militar da União. E a própria Constituição ressalva a competência do júri quando a vítima for civil. Ou seja, em se tratando de um crime doloso contra a vida, praticado por militar estadual contra civil, a competência será de um tribunal do júri estadual, mesmo estando esse militar em serviço. Maravilha? Prosseguimos, meus colegas. E aí vamos para o nosso item de número 2. E vou mostrar para vocês quais são as novidades trazidas por essa Lei 13.491, que, como disse, já está em vigor desde o dia 16 de outubro de 2017. Pessoal, essa Lei 13.491, ela vai produzir 2 mudanças lá no Código Penal Militar. Uma primeira mudança é uma nova redação que foi dada ao artigo 9º, inciso 2. E a outra mudança que nos interessa é um parágrafo 2º que foi acrescentado a esse artigo 9º. Vai colocar o parágrafo único como parágrafo 1º e vai acrescentar esse parágrafo 2º. Então é isso que nós temos que estudar. Começando por onde? Começando pela nova redação do inciso 2 do artigo 9º, que está aí inclusive exibido para vocês. Ou seja, os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal. A novidade é exatamente essa aqui. Vamos dar uma olhada nesse quadrinho comparativo
que eu preparei para vocês. Do lado esquerdo você vê a redação antiga, que dizia que seria crime militar os do inciso 2. Qual? Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Para o aluno que nunca estudou aí o Código Penal Militar, o inciso 2, ele trata dos crimes praticados por militares da ativa, tá? E aí você tem várias situações em que esses crimes podem ser praticados por militares da ativa, que estão aí colocadas. Por exemplo, militar em situação de atividade contra militar da ativa. Militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra civil. E assim por diante, tá? Então, o Código Penal Militar antigamente dizia: considera-se crime militar o crime previsto onde? No Código Penal Militar, embora também fosse com igual definição da lei penal, quando praticados nessas condições aí do inciso 2. Ou seja, antes da Lei 13.491, só era considerado crime militar, Charles, aquele crime com previsão legal no Código Penal Militar. E isso gerava algumas situações estranhas. Um exemplo que a gente sempre costuma dar: um médico militar, dentro de um hospital militar, provoca aborto numa gestante militar sem o consentimento. Isso era crime militar? O aluno que nunca estudou a matéria, ele fala assim: Renato, é óbvio que sim. O militar médico era militar da ativa, o local, um hospital militar, e a gestante era uma militar da ativa. Isso é crime militar? Não era. E não era, sabe por quê? Porque o aborto provocado sem o consentimento da gestante, ele não encontra previsão no Código Penal Militar. É um crime previsto apenas no Código Penal comum e não no Código Penal Militar. Quer ver um outro exemplo interessante, colegas? Inclusive que já peguei aqui em São Paulo. Já peguei um caso, Charles, de um militar dentro de um quartel transmitindo fotos com pedofilia. Você vira para mim e fala assim: Renato, isso é crime militar? Também não. Sabe por quê? Porque esse crime de pedofilia por meio da internet, ele não está previsto no Código Penal Militar. Então, por mais que praticado por um militar da ativa em serviço, em lugar sujeito à administração militar, não era crime militar. E é exatamente nesse ponto, meus colegas, que vocês vão perceber a grande novidade produzida pela Lei 13.491, que é exatamente qual? Doravante, considerar-se-ão crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste Código. Qual é o Código? Código Penal Militar. Até aí tranquilo. E os previstos na legislação penal, quando praticados. Quer dizer, pessoal, essa é a primeira grande novidade trazida pela Lei 13.491. Doravante, se o crime for praticado por um militar da ativa, e se ele, grosso modo, estiver em serviço, numa dessas condições do inciso 2, o crime será considerado crime militar não apenas aquele previsto no CPM, mas também aqueles previstos na legislação penal. Perceba que a expressão legislação penal é uma expressão extremamente ampla. E isso significa dizer que dentro dessa expressão legislação penal, eu posso aí incluir não apenas os crimes previstos no Código Penal comum, como o exemplo que eu acabei de dar do aborto, previsto lá 124, 125, 126, mas também crimes previstos na legislação extravagante. Pedofilia por meio da internet está onde? No ECA. Abuso de autoridade. Até pouco tempo não era crime militar, porque previsto na 4898/65. Agora, a partir do momento que a legislação penal
também passa a ser considerado crime militar. O abuso de autoridade praticado por militar em serviço também deverá ser processado e julgado pela Justiça Militar da União ou dos Estados, a depender do militar em questão. Maravilha? Tomem cuidado, porque essa mudança produzida pela Lei 13.491 se deu no inciso 2, certo? Mas tome cuidado, porque essa mudança também irá repercutir no inciso 3. Aí você fala, Renato, segura comigo, Charles. Por que vai repercutir no inciso 3? Dá uma olhada na redação do artigo 9º, inciso 3 do Código Penal Militar. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 3. O inciso 3 é o crime do civil, ou seja, aplica-se apenas à Justiça Militar da União. Mas dá uma olhada no inciso 3. Os crimes praticados por militar da reserva, reformado ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2, nos seguintes casos. Quer dizer, o inciso 3, ele não foi alterado pela Lei 13.491, mas o inciso 3 faz menção ao inciso 2. Então é de se concluir que a mudança produzida no inciso 2, aí exibida para vocês, também irá repercutir quanto ao inciso 3. Quer dizer, crimes militares do civil, doravante, também não serão mais apenas os do Código Penal Militar, mas também aqueles previstos na legislação penal. Colegas, algumas observações que se fazem necessárias. Vamos lá? Primeiro, um rol exemplificativo de possíveis crimes militares previstos na legislação penal. Aqui, sentei e tentei pensar em alguns exemplos. Isso tudo aqui eram crimes que, por mais que praticados por militar em serviço, não eram considerados crimes militares, porque previstos na legislação penal. Agora não, agora são crimes militares. Vamos dar uma olhada? Então, exemplo de crimes militares previstos na legislação penal. E aí, quando eu falo legislação penal, que é o termo que foi empregado pela Lei 13.491, me refiro não apenas a eventuais crimes do Código Penal comum, que não encontrem previsão no Código Penal Militar, como o exemplo já citado do aborto, como também eventuais crimes previstos na legislação especial. E aí, meu amigo, poderia citar dezenas de exemplos. Abuso de autoridade, ECA, a pedofilia por meio da internet está prevista no ECA. Outro exemplo, lei de licitações, tortura, crimes de trânsito, crimes ambientais. Então, todos esses crimes agora passam a ser crimes militares. Quer dizer, você vai denunciar o cara, vamos aqui trabalhar com um exemplo, por um dos crimes previstos na lei de licitações e você vai combinar isso aqui com o artigo 9º, inciso 2, em uma de suas alíneas. Exatamente para demonstrar que o que nós temos é um crime previsto na lei de licitações, mas que passa a ser crime militar porque é praticado por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar, que seria exatamente a linha E do inciso 2, aí exibida para vocês, militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar. Então é um crime militar de licitações, exatamente porque praticado lá de acordo com a linha E do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar. Ok? Uma outra observação interessante, está aí na tela para vocês. O Código Penal Militar ele passou a dizer o seguinte, Charles, crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal. É o que diz lá a nova redação do inciso 2. Só que, cuidado, pessoal, porque o dispositivo precisa ser lido com uma certa cautela.
O que eu quero dizer com isso? Apesar do Código Penal dizer previstos na legislação penal, uma observação nos parece extremamente salutar, qual seja, desde que esse crime previsto na legislação penal não tenha sua competência outorgada a uma outra justiça, seja pela Constituição, seja pela própria lei de regência da matéria. Eu coloquei isso no slide para facilitar a compreensão de vocês e vou dar alguns exemplos. Mas uma observação que me parece muito pertinente, e até já estou fazendo isso na atualização do nosso Manual de Processo Penal para a edição 2018, é nesse sentido. Ou seja, a Justiça Militar, ela passa a ter competência para julgar os crimes previstos na legislação penal. Sim, certo. Mas, desde que não haja previsão constitucional ou legal, outorgando essa mesma competência a uma outra justiça. Pessoal, aí são dois critérios. Primeiro, a Constituição Federal há de prevalecer sobre o Código Penal Militar. E, se a própria lei especial prevê que essa competência pertence a uma outra justiça, me parece que essa lei especial funciona, me perdoe pela redundância, como uma norma especial em relação ao Código Penal Militar. Eu trouxe para vocês 3 exemplos para ilustrar isso aí. Quer ver? Primeiro exemplo, crimes eleitorais. Você fala, Renato, se um crime eleitoral for praticado por um militar em situação de atividade, isso é crime militar? Não. E não por quê? Porque é a própria Constituição Federal que diz que os crimes eleitorais devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Então a Constituição ocupa uma posição de hierarquia quanto ao Código Penal Militar. Eu não posso dar preferência a uma competência prevista numa lei ordinária em detrimento do que me diz a própria Constituição Federal. Quer ver um outro exemplo? Lavagem de capitais e crimes contra o sistema financeiro nacional. Pessoal, se a própria lei especial que cria o delito, se ela me diz que essa competência pertence a uma outra justiça, eu devo entender que essa lei extravagante, ela funciona como norma especial em relação ao inciso 2 do artigo 9º do CPM. É o que acontece, por exemplo, com a lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Porque o artigo 26 diz que esses crimes devem ser julgados por quem? Pela Justiça Federal. De mais a mais, a própria Constituição Federal diz isso, né? Que nos casos determinados por lei, e aqui teríamos um exemplo, crimes contra a ordem econômico-financeira devem ser julgados por quem? Pela Justiça Federal. Então, se a própria lei define que essa competência da Justiça Federal, me parece que nós estamos diante de uma norma especial em detrimento da mudança produzida no Código Penal Militar. Maravilha, de mais a mais, crime contra a ordem econômico-financeira, não faria nenhum sentido que isso fosse levado para a Justiça Militar tão somente pelo fato de ter sido praticado por um militar da ativa em serviço. Colegas, outra observação importante, overruling de certas súmulas do STJ. O STJ tem várias súmulas quanto à competência da Justiça Militar e, com a Lei 13.491, essas súmulas estarão superadas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Primeiro, súmula de número 6 do STJ, que para muitos já estaria superada, mas ela diz o seguinte: compete à Justiça Estadual julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade. Pessoal, quando a súmula refere-se aí a acidente de trânsito, a ideia da súmula é fazer uma menção ao Código de Trânsito Brasileiro. Quer dizer, o que a súmula está dizendo?
que se trata de crime de trânsito, a competência será da estadual, a não ser que o autor e vítima sejam militares da ativa. Essa súmula hoje, pessoal, já não deve ser lida no mesmo sentido. Por quê? Porque agora crimes previstos na legislação penal são considerados crimes militares. Então, se o militar da ativa está em serviço e pratica um crime de trânsito, mesmo contra um civil, com a Lei 13.491, essa competência será trazida, foi trazida para a Justiça Militar da União ou dos Estados, a depender do militar em questão. Outra súmula importante, súmula 75. Compete à Justiça Comum Estadual julgar o policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal. Até bem pouco tempo atrás, havia um certo questionamento quanto à competência. Quem julga isso aí? A súmula dizia que seria Justiça Comum Estadual. Vai para estadual, não vai para militar. Mas qual que é o problema? O problema é que nós temos dois crimes idênticos. Um previsto no Código Penal Comum e o outro previsto no Código Penal Militar. E como é que a doutrina diferenciava isso? De maneira muito simples, de acordo com a natureza do estabelecimento prisional, dizendo o seguinte: se um militar em serviço promove a fuga de uma pessoa presa de um presídio estadual, isso não era crime militar. Porque se o presídio fosse de natureza comum, o crime em questão seria do Código Penal Comum. Por isso, competência da Justiça Comum Estadual. Por outro lado, se o presídio fosse militar, o crime seria militar. Então, para dar um exemplo, aqui em São Paulo, um PM promove a fuga de uma pessoa presa no presídio militar Romão Gomes. O que nós temos? Crime militar. Ele era julgado, então, por quem? Pela Justiça Militar do Estado de São Paulo. Meus colegas, com a Lei 13.491, essa discussão já não tem mais relevância. Porque se o militar está em situação de atividade, se ele está em serviço, ele vai responder, seja pelo 178, seja pelo 351, perante a Justiça Militar Estadual, já que o crime do Código Penal passa a ser um crime previsto na legislação penal e, portanto, pode ser considerado militar se praticado numa das condições do inciso 2 do artigo 9º. Caminhamos. Próxima súmula importante, súmula 90. Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Colegas, era muito comum que o militar praticasse dois crimes no mesmo contexto. Então vamos dar um exemplo. O militar, trabalhando em serviço, ele pratica uma lesão corporal e ele pratica um abuso de autoridade. O que a súmula dizia era o seguinte: o crime militar, no meu exemplo, a lesão corporal praticada por militar em serviço, seria julgada pela Justiça Militar Estadual, já que a lesão corporal encontra previsão no Código Penal Militar. Mas o crime comum, no meu exemplo, o abuso de autoridade, obrigatoriamente seria julgado pela Justiça Comum Estadual, porque à época o abuso de autoridade não tinha previsão no Código Penal Militar. Muda tudo. E muda por quê? Porque agora o abuso de autoridade é um crime previsto na legislação penal e esses crimes podem ser levados para a Justiça Militar. Então, se você tiver uma situação de conexão ou de continência e você visualizar que os dois crimes devem ser atraídos, meu amigo, os dois delitos são militares e serão julgados pela Justiça Militar. Logicamente, se você visualizar que houve um crime
e que tal crime não teria sido praticado por militar em serviço, aí não é crime militar, porque não entra em nenhuma das hipóteses do inciso 2, continua sendo crime comum, por isso a competência seria jogada para a Justiça Comum Estadual. Legal? Para a gente poder concluir essas súmulas, súmula de número 172 está aí exibida para vocês. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Pessoal, essa súmula também está ultrapassada. O abuso de autoridade é crime previsto na legislação penal. Se o militar está em serviço, isso passa a ser crime o quê? Militar, com o advento da Lei 13.491, crime militar. Então isso passa a ser crime militar, logo a competência será da militar estadual ou da militar federal, a depender do caso concreto. Legal? Prosseguimos, caminhamos, contravenções penais. Charles, seria possível falarmos numa contravenção penal militar? Não. E por que não? Porque a Lei 13.491, ela trouxe essa competência, mas ela é muito clara. Ela diz que a Justiça Militar só pode julgar os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal. Contravenção penal não é crime. Então, sob pena de violação ao princípio da legalidade, não há falar em contravenções penais militares. Tá aí na tela de novo, né? Veja que o inciso 2, ele fala os crimes previstos neste Código e os crimes previstos na legislação penal. Então, evidentemente, não há falar em contravenção penal militar, ainda que praticada por um militar em serviço. Então, para dar um exemplo, jogo do bicho. Um militar em serviço montou uma banca do jogo do bicho dentro do quartel. Será julgado pela Justiça Militar? Não, porque se trata de contravenção e contravenções, o crime não pode ser julgado pela Justiça Militar. Na sequência, crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis. Essa é a segunda novidade quanto à competência produzida pela Lei 13.491. Aqui, na verdade, você vai atentar comigo para nova redação, né, para novidade, que é o artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, que foi introduzido pela Lei 13.491. Vamos dar uma olhada? O parágrafo 1º, ele sofreu uma leve alteração, nada de muito interessante. O que interessa mesmo é o parágrafo 2º, aí exibido para vocês. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto. Colegas, atentem para esse parágrafo 2º e por vários detalhes. Primeiro, essa mudança está restrita à Justiça Militar da União. E por que, Renato? Ora, porque vimos no parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição que a Constituição diz categoricamente que crimes dolosos contra a vida praticados por militares dos estados contra civis obrigatoriamente têm que ser julgados por quem? Por um tribunal do júri estadual. Então essa mudança restrita à Justiça Militar da União. Tanto é verdade que o próprio parágrafo 2º diz cometidos por militares das Forças Armadas contra civil. Então essa mudança do parágrafo 2º, ela vai repercutir na Justiça Militar da União e não vai produzir nenhuma mudança na Justiça Militar Estadual. Mas Renato, quando é que esse crime doloso contra a vida, praticado por militar das Forças Armadas, será julgado pela Justiça Militar da União? Vamos dar uma olhada. Primeiro, se praticados no contexto do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo presidente ou ministro do Estado da Defesa. Então imagine você, para dar aí alguns exemplos,
Sabemos que o Exército, a Aeronáutica, a Marinha trabalham, por exemplo, em operações de primeiros socorros, em casos de calamidade pública, em casos de obras, de construções, de pontes e assim por diante. Número 2, da ação que envolva a segurança de instituição militar ou missão, mesmo que não beligerante. Então imagine você que uma sentinela guarnecendo o paiol de um quartel tenha que matar uma pessoa. Será julgada pela Justiça Militar da União. De atividade de natureza militar, de operação de paz, garantia da lei e da ordem ou atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição e na forma dos seguintes diplomas. Pessoal, todos nós sabemos que é cada vez mais comum a atuação das Forças Armadas em todos os campos, principalmente exercendo um papel que não é dela, que é o papel de segurança pública, quer dizer, é dela, mas de maneira subsidiária. Hoje, na verdade, em alguns estados, vamos ser sinceros, as Forças Armadas estão exercendo principalmente a tarefa de segurança pública. E o que nós temos aqui? Alguns exemplos. Primeiro, Código Brasileiro de Aeronáutica. Aqui você tem o tiro de abate, que já aconteceu. Se uma aeronave ingressa no território nacional e não se identifica, primeiro teremos alguns tiros de advertência. Se esses tiros não surtem um efeito desejado, o Código Brasileiro autoriza o tiro de abate. Esse eventual homicídio doloso, se é que não acobertado por um excludente da ilicitude, deverá ser julgado pela Justiça Militar da União. 2. Letra B. Lei Complementar 97/99. Essa lei complementar, ela trata do preparo, ela trata do emprego das Forças Armadas. Por exemplo, no combate a crimes transfronteiriços, exercendo atividades subsidiárias, garantia da lei e da ordem. Então vamos pensar, por exemplo, na ocupação do Complexo da Maré pelas Forças Armadas. Ali nós temos uma atividade de GLO, eventual homicídio doloso praticado nesse contexto, competência da Justiça Militar da União. Tem um caso muito famoso de militares do Exército que levaram moradores de uma comunidade para outra, sabendo que lá seriam mortos, porque pertencentes a facções rivais. Outrora, Tribunal do Júri Federal, a partir da Lei 13.491, Justiça Militar da União. Letra C, Decreto-Lei 1002, que nada mais é do que o Código de Processo Penal Militar. Aqui você pode pensar em crimes praticados, por exemplo, no contexto do exercício da Polícia Judiciária Militar. Então, por exemplo, o encarregado de um inquérito policial militar que mate um civil no exercício de funções de Polícia Judiciária Militar, como, por exemplo, o cumprimento de um mandado de busca domiciliar. E a última hipótese, Lei 4.737, Código Eleitoral. Sabemos que as Forças Armadas exercem papel de fundamental importância durante o processo eleitoral, guarnecendo urnas, assegurando a tranquilidade nas eleições. Eventual homicídio doloso praticado por militar nesse contexto contra civil, competência de quem? Segura comigo, Charles? Da Justiça Militar da União. Então, pessoal, essa a mudança do artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, que tem muita importância, já que vai trazer para a Justiça Militar da União muitas competências outrora aí ligadas ao Tribunal do Júri. Ok? Caminhamos. E para a gente poder concluir, aí algumas observações, segura comigo, Lei 13.491, em princípio do juiz natural. Pessoal, a Lei 13.491, ela mudou competência, porque esses crimes previstos na legislação penal, antigamente eram julgados pela Justiça Comum, estadual ou federal. E agora vem para a Justiça Militar. E aí o primeiro questionamento é: será que isso não viola o princípio do juiz natural? Qual é a regra que eu devo utilizar em relação ao princípio do juiz natural? Será que o juiz natural é aquele juiz vigente, com competência à época do delito? Ou será que é possível que uma norma posterior venha a alterar regras sobre competência?
Colegas, alguns doutrinadores sustentam que o princípio do juiz natural é o juiz com competência à época do delito, tá? Essa posição, apesar de ser sustentada por alguns doutrinadores, não encontra respaldo nos tribunais superiores. Prova disso, aliás, é uma mudança antiga do próprio Código Penal Militar pela Lei 9.299, que à época retirou da Justiça Militar crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis e levou para o Tribunal do Júri. O que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que essa mudança teria aplicação imediata. Então a observação válida é exatamente essa aí exibida para vocês. Vejam, é dominante o entendimento jurisprudencial no sentido de que a modificação da competência criminal decorrente de lei que a altere em razão da matéria, e é exatamente o exemplo da Lei 13.491, não viola o princípio do juiz natural, dado que na Constituição Federal esse primado não tem o mesmo alcance daquele previsto em outros países que exigem seja o julgamento realizado pelo juízo competente estabelecido em lei anterior aos fatos, tanto que o inciso 53 somente assegurou o processo de julgamento frente à autoridade competente, sem exigir que o juízo seja pré-constituído ao delito em questão. Ok? Então, pessoal, não há falar em violação ao princípio do juiz natural. É provavelmente um entendimento que deverá vingar. Mas esse tema é mais complicado ainda. Por quê? A Lei 13.491 trouxe para a Justiça Militar os crimes previstos na legislação penal. Tá. Mas qual é o critério do direito intertemporal a ser adotado? Porque vejam, se eu disser que essa mudança ela guarda relação com o direito penal, aí eu vou ter que trabalhar com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Se, no entanto, eu disser que essa mudança é uma mudança do direito processual penal, eu vou ter que trabalhar com o princípio da aplicação imediata. Tempus regit actum. A norma genuinamente processual, ela tem aplicação imediata, né? Respeitando-se, logicamente, a validade dos atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior. Pessoal, tem um mês que a lei entrou em vigor, eu estou escrevendo a atualização do manual e confesso, sinceramente, que nesse ponto é o que eu tenho mais dúvidas. Que tipo de mudança é essa? Uma mudança penal ou uma mudança processual penal? Ou será que temos um pouco de tudo numa norma processual mista, numa norma processual material? Veja, a mudança foi produzida dentro do Código Penal Militar. Você pensa, então isso tem a ver com direito penal. Tá, mas entenda que apesar da mudança ter se dado no Código Penal Militar, essa mudança guarda relação com competência. Porque, de maneira estranha, o Código Penal Militar trata de competência, porque ele vai definir os crimes militares definidos em lei à luz do que diz a Constituição. Então, na nossa humilde opinião, e esse ponto certamente produzirá muita controvérsia, o que nós temos é o famoso fenômeno da heterotopia. O que é heterotopia? É uma norma processual prevista no direito material, ou vice-versa. Está aí sintetizado para vocês. O que é uma norma heterotópica? São regras que, não obstante previstas em diplomas processuais penais, têm conteúdo material, devendo, pois, retroagir para beneficiar o acusado. Ou o contrário. Às vezes, a lei ela está inserida numa lei material, só que ela é dotada de conteúdo processual. Então eu tenho que aplicar o princípio da aplicação imediata. É aí que surge o fenômeno da heterotopia, ou seja, situação em que, apesar do conteúdo da norma conferir-lhe uma determinada natureza, encontra-se ela prevista em diploma de natureza distinta. Nossa humilde opinião.
apesar da novidade estar inserida no Código Penal Militar, o que nós temos é uma norma sobre competência. E normas sobre competência são normas genuinamente processuais. Por isso, o ideal é entender que o critério do direito intertemporal a ser utilizado é o critério do tempus regit actum, princípio da aplicação imediata. Leia-se, desde o dia 16 de outubro de 2017, todos os processos que estavam tramitando na Justiça Comum, estadual ou federal, devem ser encaminhados à Justiça Militar da União ou à Justiça Militar dos Estados, já que à luz da ideia de perpetuatio jurisdictionis, o que nós tivemos é uma alteração da competência em razão da matéria. E toda e qualquer alteração da competência em razão da matéria funciona como uma exceção à regra da perpetuação de competência. Agora, cuidado. E cuidado por quê? Vai haver uma mudança da competência? Sim, mas o aluno não pode perder de vista que, em vários aspectos, o Código Penal Militar é muito mais gravoso que a legislação penal comum. Então, isso tem que ser observado pela Justiça Militar. Para dar um exemplo muito simples, imaginem vocês que alguém praticou um crime previsto aí na Lei de Licitações, antes da Lei 13.491. Quer dizer, antigamente era crime comum, agora é crime militar. Qual é o problema? Código Penal Militar, ele não prevê pena restritiva de direito, para dar um exemplo. Aí você me fala, Renato, então agora que é crime militar, ele não terá direito à substituição? Ora, se o crime foi praticado antes do advento da Lei 13.491, eu não posso privá-lo desse benefício, sob pena de violação à irretroatividade da lex grave. Então, na nossa humilde opinião, e esse certamente um tema muito polêmico, a mudança de competência tem aplicação imediata. Mas os juízes militares devem observar a regra de direito material mais benéfica, exatamente para não violar o princípio da irretroatividade da lex grave. Perceba que essa ideia não cria uma terceira lei, você vai respeitar a lei e vai respeitar o princípio constitucional da irretroatividade da lei, segura comigo, Charles, da lei penal mais gravosa. Colegas, prosseguimos e chegamos ao ponto final da aula de hoje, que diz respeito à constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa lei. E aqui o ponto, assim, é a cereja do bolo. Como disse no começo do vídeo, quando a gente acha que já viu de tudo, o Congresso Nacional e a classe política brasileira nos surpreende. Pessoal, antes de mais nada, vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal deverá analisar em breve 2 processos que tratam da competência da Justiça Militar. Aliás, os 2 tangenciando aí o que falamos ao longo dessa exposição. Você tem no Supremo em tramitação a ADPF 289, que questiona exatamente a competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempos de paz, e você tem também a ADI de número 5032, que questiona a constitucionalidade do artigo 15, parágrafo 7º da Lei Complementar 97/99, que trata exatamente da competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos por militares no exercício de atribuições subsidiárias das Forças Armadas. Então vale a pena atentar para esses 2 processos. Mas especificamente em relação à Lei 13.491, esse é o ponto mais interessante, que é um veto feito pelo presidente Michel Temer ao artigo 2º dessa lei. Pessoal, se você pegar o texto da lei, não estou com ela aqui, né? Mas se você pegar o texto da lei, então você imprimiu a lei. Você vai olhar para o artigo 2º e vai aparecer vetado. E às vezes, Charles, a gente olha o artigo vetado, fala assim, deixa para lá, foi vetado, não me interessa. Só que aqui vai interessar. Sabe por quê? Dá uma olhada na redação do artigo 2º. Essa lei terá vigência
até o dia 31 de dezembro de 2016. E ao final da vigência desta lei, retornará a ter eficácia a legislação anterior por ela modificada. Ou seja, meus amigos, é algo difícil de ser imaginado. Em nenhum país do mundo isso deve ter acontecido. Mas o que o artigo 2º dizia é que nós teríamos o quê? Uma mudança temporária de competência. É algo difícil até de imaginar. Fico imaginando os colegas, professores aí de processo penal, que tanto estudam o princípio do juiz natural. O legislador brasileiro resolveu criar uma mudança temporária de competência. E você me pergunta, Renato, mas por que a lei queria alterar essa competência de maneira temporária? Por conta das Olimpíadas, por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esse artigo 2º que você está vendo aí, ele foi acrescentado ao projeto de lei por um voto apresentado pelo deputado Júlio Lopes. Ele sugeriu a criação desse artigo 2º exatamente por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, quer dizer, essa mudança teria razão de ser exatamente por conta dos Jogos. Por isso que essa mudança de competência deveria ser temporária e deveria valer apenas até o dia 31 de dezembro de 2016. Certo? Até aí tudo bem. Só que qual é o problema? O artigo 2º, vocês estão vendo que ele está arriscado. Por quê? Porque ele foi vetado. E aí vem o problema, Charles. Por que o artigo 2º foi vetado? O presidente Michel Temer resolveu vetar o artigo 2º porque, em sua concepção, eu não posso alterar competência de maneira temporária. Sob pena, aliás, de parecer que eu estou criando um verdadeiro tribunal de exceção, o que viola a Constituição Federal. Então é interessante fazer uma leitura aí das razões do veto do Michel Temer a esse artigo 2º. Vamos dar uma lida. As hipóteses que justificam a competência da Justiça Militar da União, incluídas as estabelecidas pelo projeto sob sanção, não devem ser de caráter transitório, sob pena de comprometer a segurança jurídica. Ademais, o emprego recorrente das Forças Armadas como último recurso estatal em ações de segurança pública justifica a existência de uma norma permanente regulando a questão. Por fim, não se configura adequado estabelecer-se competência de tribunal com limitação temporal, sob pena de se poder interpretar a medida como a criação de um tribunal de exceção, o que é vedado pela nossa Constituição. Charles, as razões do veto são perfeitas. Coloca aí na tela pra gente, sem tirar nem pôr, sem acrescentar uma única vírgula. É isso mesmo. O presidente vetou o artigo 2º. Concordo com suas razões. Só que esse não é o problema. O problema, pessoal, é o seguinte: poderia o presidente da República vetar o artigo 2º, transformando a ideia aprovada pelo Congresso Nacional, uma lei temporária, numa lei permanente? Esse é o grande questionamento. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar que isso, mais dia, menos dia, vai parar no Supremo, no MADI, porque isso vai ser questionado. Quer dizer, se você olhar para a Constituição Federal, o que a Constituição Federal diz? Está aí na tela. O veto parcial, ele somente pode abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Veja, o presidente da República vetou integralmente um artigo, qual seja o artigo 2º do projeto aprovado lá pelo Congresso Nacional. Então, se você interpretar o parágrafo 2º literalmente, você vai concluir que não há nenhuma inconstitucionalidade. Você vai falar assim, Renato, nenhum problema. O presidente vetou um artigo de maneira integral. Até aí tudo bem, pessoal, mas só qual é o problema? O problema é o seguinte, ele vetou um artigo de maneira integral,
mas assim o fazendo, ele desvirtuou por completo aquilo que for aprovado pelo Congresso Nacional, transformando-se verdadeiramente num legislador positivo, criando uma hipótese de competência permanente para a Justiça Militar da União dos Estados. O mais engraçado de tudo é que o próprio Temer, em sua obra, já havia falado sobre o assunto. A doutrina está aqui citada do próprio presidente. Olha o que ele fala sobre o veto. Elementos de direito constitucional. Assim, o fundamento doutrinário que alicerça a concepção de que o veto parcial deve ter maior extensão, suporta-se na ideia de que, vetando palavras ou conjunto de palavras, o presidente pode desnaturar o projeto de lei, modificando o seu todo lógico, podendo ainda, com esse instrumento, legislar. Basta, como se disse, vetar um advérbio negativo. Data vênia, não é bom esse fundamento, uma vez que o todo lógico da lei pode desfigurar-se também pelo veto, por inteiro, do artigo, inciso do item ou da linha, e até com maiores possibilidades. Se isso ocorrer, tanto em razão do veto da palavra ou artigo, o que se verifica é a usurpação de competência pelo Executivo, o que viola o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição. Quer dizer, a doutrina do presidente Michel Temer aplicando-se ao próprio veto dele ao artigo 2º. Por mais que ele tenha vetado integralmente um artigo, pessoal, o que nós temos é um seríssimo problema, porque ele desvirtua por completo o que for aprovado pelo Congresso Nacional, transformando uma lei temporária numa lei permanente. E aí fica a pergunta, isso é ou não é constitucional? Eu tenho comigo que, infelizmente, por mais que eu seja um grande defensor da competência da Justiça Militar da União, que por esse motivo aqui exibido, a Lei 13.491 está fadada ao reconhecimento da inconstitucionalidade. Mas isso, quem vai dizer, será o Supremo Tribunal Federal. Legal? Colegas, 57 minutos para falar sobre essas mudanças. Espero ter contribuído para o estudo da Lei 13.491. Perceba, são apenas primeiras impressões. Na verdade, estou atualizando nosso manual e em 2018, certamente, algumas ideias estarão bem mais consolidadas do que no presente momento. Eu agradeço a todos por assistir ao vídeo e espero vocês aí, né? Mande sua crítica, mande sua opinião. A gente trabalha pelas redes sociais Prof. Renato Brasileiro, seja lá no Instagram, seja no Facebook, ou também deixando aí sua crítica, seu comentário no nosso canal do YouTube, Professor Renato Brasileiro. A todos, muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até a próxima.